Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito boa tarde. Agora já é boa tarde, porque à hora que este Futebol de Verdade está a ser libertado, já com certeza muitos de vocês almoçaram. Hoje é sexta-feira, é dia 10 de novembro de 2023 e este é o Futebol de Verdade número 69 para a temporada de 2023-2024. Hoje, como é sexta-feira, foi dia de live. Isto quer dizer o quê? Que ao meio-dia e meia eu estive aqui mesmo no meu canal de YouTube a falar convosco em direto, a manter a interação que foi sempre a imagem de marca deste Futebol de Verdade e que neste momento está reduzida a apenas uma sessão semanal. É sempre à sexta-feira, meio-dia e meia, há Futebol de Verdade live, aqui no meu canal de YouTube. Se aparecerem à hora certa, é aquele dia da semana em que eu leio os vossos comentários, respondo em direto às vossas perguntas e, portanto, em que vocês têm mais voz aqui no Futebol de Verdade. Têm voz todos os dias, porque todos os dias há Q&A, todos os dias há resposta a perguntas que vocês vão deixando na caixa de comentários dos programas e todos os dias eu seleciono uma pergunta que vem daqui mesmo, da caixa de comentários do Futebol de Verdade e uma outra que vem da chatroom Perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, mas à sexta-feira isso é elevado à enésima potência. Porquê? Porque é o tal dia em que vamos estar aqui a conversar no direto, na live. Bom, aqueles de vocês que já estiveram na live e resolveram passar para aqui, para a emissão gravada diária do Futebol de Verdade, muito obrigado pela persistência. Aqueles que ainda não viram a live, façam um favor, é só dar um saltinho aqui no canal e a live fica disponível para quem quiser ver, quando quiser ver, e a de hoje foi muito sobre a Seleção Nacional, a convocatória de Roberto Martínez para os dois últimos jogos de qualificação da Seleção Nacional para o próximo Campeonato da Europa e sobre o derby, o Benfica Sporting, do próximo domingo. Aliás, deixem-me dizer-vos que esta semana ainda não saiu o Futebol de Verdade Report, e o Futebol de Verdade Report é o meu programa de análise tática, que é entregue uma vez por semana aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vai sair hoje, ao final do dia. Hoje, ao final do dia, teremos Futebol de Verdade Report com uma antecipação tática do Benfica Sporting do próximo domingo. Quis deixar para sexta-feira para poder já incluir aquilo que forem as eleições que se tiraram do Real Sociedade Benfica, da última quarta-feira, e do Sporting Rakov de ontem à noite. Portanto, já sabem, hoje, final da tarde, vai haver, só para subscritores premium do meu Substack, o Futebol de Verdade Report desta semana, com a antecipação tática do Benfica Sporting do próximo domingo. Se ainda não é subscritor nem premium, nem gratuito, ou se já é subscritor gratuito e quer tornar-se premium para poder ver esse programa com slides, com aquilo que as equipas, para identificar, ajudar a identificar o comportamento tático das duas equipas, pois muito bem, fica aqui com o link para poder lá chegar, fazer a subscrição a tempo de poder receber o programa mais logo ao final do dia e encarar o derby com outra perspectiva, que é a minha. Pronto, não é a vossa, mas é a minha. Não quer dizer que seja a certa, é a minha. Bom, hoje aqui, o que é que vamos ter? Vamos ter ainda Q&A, a tal resposta às duas perguntas que selecionei. Uma delas da caixa de comentários dos programas de ontem aqui no YouTube. A outra da chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. E vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash, acerca do Sporting Rakov de ontem à noite. Ontem à noite o Sporting jogou com o Rakov de Częstochowa, da Polónia, ganhou por 2-1 em Alvalade, em jogo da quarta jornada do seu grupo da Liga Europa. E aqueles que são subscritores premium do meu Substack já receberam ontem à noite o meu comentário de 15 minutos ao jogo, através do Futebol de Verdade Flash. Aqueles que não são subscritores premium do meu Substack podem ver agora não, mas daqui a bocadinho, aqui em reposição, na edição normal do Futebol de Verdade, porque isto funciona sempre assim. O Flash vai para os Premium na noite dos jogos e todos os outros podem ver na tarde seguinte, a seguir ao almoço. Portanto, vamos a isso. Q&A é a primeira paragem deste Futebol de Verdade número 69, sendo que depois vamos ter uma segunda paragem no Flash do Sporting Rakov. Futebol de Verdade com António Tadeia.
Vamos então passar às vossas perguntas e às respostas que eu tenho para vos dar. Hoje as respostas têm que ser um bocadinho mais curtas, porque já tivemos live e vamos ter ainda o flash, e portanto eu não quero estar aqui a falar convosco durante assim tanto tempo. Já começou ao 12h30 e por esta hora já estamos quase a aproximar-nos da 1h30. Portanto, vamos a isso. Primeira resposta é a resposta à pergunta que veio do meu canal de YouTube e que já está aí à vossa frente, e que é a pergunta que foi colocada pelo Azimuth99. Eu tentei ir perceber qual era o nome da pessoa, só fiquei a saber que é o Zezinho SLB, portanto deu para perceber que é do Benfica e que se chama José à partida, mas o resto não consigo. E o Azimuth99 pergunta o seguinte: boas, António, imaginando que o Benfica sofre uma derrota no derby e fica a 6 pontos do líder, acha que Schmidt tem condições para continuar no comando da equipa? Depois de uma campanha, no mínimo, desastrosa na Europa, na qual os resultados preocupam tanto ou mais do que as exibições. Pergunta o Azimuth99. Bom, eu hoje escrevi um bocadinho sobre a importância do derby do Benfica Sporting de domingo, tanto para Roger Schmidt como para Ruben Amorim. E a questão é que nós podemos olhar para os dois treinadores na perspectiva de está tudo bem ou na perspectiva de está tudo mal. Isto é conforme quisermos. Não há... E muitas vezes eu tenho muita perspectiva sempre que analiso futebol para ver o que está mal ao invés de ver o que está bem. E muita gente me acusa por isso mesmo de ser um pessimista incorrigível, que não sou. Mas tenho sempre um bocadinho essa ideia de que o importante é corrigir o que está mal e, portanto, sempre muito a minha análise no que está mal, e quantas pessoas já vieram a mandar-me mensagens e criticar-me nas redes sociais, a seguir aos meus comentários nos diretos dos jogos da Seleção Nacional, porque só vejo o que está mal, parece que és alemão, parece que és francês e tal, e pronto, aquelas coisas. Bom, enfim. E todos nós temos sempre uma matriz que nos impele a olhar para os jogos das equipas que queremos que ganhem, e vão acreditar, porque sou eu que vos estou a dizer, que quando vou para os jogos da seleção quero que a seleção ganhe, a Seleção Nacional, temos uma matriz que nos impele a olhar para eles ou na perspectiva do copo meio cheio ou na perspectiva do copo meio vazio. Eu vou deixar-vos aqui o link para poderem ler o último passo de hoje, que está lá no meu Substack, e é para toda a gente, para subscritores premium, para subscritores gratuitos e para não subscritores, é quem quiser. É a minha crónica diária, é livre para quem quiser ler, mas vou ainda assim deixar-lhe aqui esta pequena reflexão, que é o seguinte. Bom, é verdade que neste momento o Benfica parece sem rumo. A equipa de futebol do Benfica parece sem rumo. Porquê? Porque a Liga dos Campeões correu muito mal. O Benfica já perdeu esse objetivo. Pode vir a ganhar um novo objetivo, se conseguir ganhar em Salzburgo, ao Red Bull Salzburgo, e se conseguir apurar-se para a Liga Europa, mas para já foi um objetivo que ficou pelo caminho. É verdade também que as 4 derrotas custam muito a adeptos que ainda na época passada celebraram a chegada aos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu não gosto de dizer que há as 8 melhores equipas da Europa, porque acho que não é, mas enfim, são os quartos de final da Liga dos Campeões. E, portanto, aquilo que a equipa tem mostrado também não tem sido suscetível de ajudar. Porque a equipa parece muito sem rumo. Ora é o 4-2-3-1, agora vamos mudar, vamos passar para o 3-4-3. O 3-4-3, afinal, é fixe. 2 vitórias, 2-0 e tal. Agora, de repente, são 3 golos sofridos, mais 2 anulados e um penalti falhado pelo adversário em meia hora a jogar com 3-4-3. Portanto, o 3-4-3 já não serve. O treinador está sempre a mudar. O treinador nunca muda. Enfim, dá para tudo. A questão é que, enfim, se o Benfica perde o derby, de facto, e aqui ainda podemos fazer uma pequena bifurcação, que é se perde mantendo a aposta no 3-4-3 ou se perde voltando àquilo que era a identidade do ano passado, as coisas complicam-se. Porquê? Porque é Liga dos Campeões perdida, 6 pontos do Sporting na Liga Portuguesa. Enfim, 6 pontos não são uma desvantagem absolutamente inultrapassável. O Bruno Lage pegou na equipa do Rui Vitória, estava a 7 e foi campeão.
Portanto, e aí pode vir muita gente dizer, então agora é o quê? É correr com o treinador. O Bruno Lage também tinha, o Rui Vitória também tinha sido campeão. É correr com o treinador e imediatamente atacar essa possibilidade de recuperar e de chegar lá e tal, e não sei o quê. Mas também há muita gente que pode dizer, não, aqui o segredo é, porque o próprio Rui Vitória também houve um ano em que chegou a estar a 7 ou 8 pontos do Jorge Jesus, do Sporting do Jorge Jesus, e ainda foi campeão. Portanto, é manter a aposta e tal. É sempre possível olhar para as coisas das duas maneiras. Mas também, aquilo que tenho para lhe dizer, e convido desde já também, naturalmente, a assistir ao Futebol de Verdade Report de mais logo, em que vou fazer uma análise tática um bocadinho mais cuidada, uma antecipação tática um bocadinho mais cuidada daquilo que são os comportamentos das duas equipas. Mas aquilo que há para dizer neste momento é que isso não é os problemas não são exclusivos da metade vermelha de Lisboa. A metade verde e branca também tem problemas. E eu ainda hoje de manhã chamei a atenção para isso. Enfim, o Sporting, que aparentemente está melhor, que está coletivamente mais... tem uma identidade coletiva mais demarcada. É uma equipa que, se eu tivesse que dizer, primeiras 10 jornadas do campeonato, quem é a equipa que se mostrou mais preparada para poder ganhar a Liga? É o Sporting. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito, mas só tem 3 pontos de avanço. Se o Sporting perde com o Benfica é líder, depois do Sporting ter sido a equipa com uma identidade coletiva mais marcada neste quase primeiro terço de campeonato. O Benfica será líder. E mais, o Ruben Amorim soma 10 jogos consecutivos, 10 clássicos consecutivos sem uma vitória. O Sporting de Ruben Amorim não ganha ao Benfica nem ao Porto há 9 jogos. A última vez que ganhou foi a final da Taça da Liga contra o Benfica do Jorge Jesus, em janeiro de 2022. E isto também é o suficiente para a metade verde e branca de Lisboa dizer, está tudo mal. Ou então dizer assim, não, está-se bem. O Sporting está igual, porque o Sporting, mesmo que perca, terá a certeza de ficar, não em primeiro lugar, porque o primeiro seria o Benfica, mas com os mesmos pontos do primeiro. E, portanto, perfeitamente na corrida. Está ainda dentro da corrida para se apurar ou até para ser primeiro classificado do seu grupo da Liga Europa. Mantém todos os seus objetivos desta época plenamente atingíveis e, portanto, não há razão para grandes temores ou para grandes revoluções. Portanto, isto depende sempre muito da maneira como nós olharmos para as coisas. Eu tenho muita dificuldade em achar, primeiro, que os treinadores são génios absolutamente insubstituíveis, como muita gente achava, relativamente ao Roger Schmidt quando ele chegou. Parecia que o Benfica estava a jogar um futebol que nunca ninguém tinha visto, quando aquilo é apenas a aplicação de uma escola que até o Porto do Sérgio Conceição, de facto, já aplicava em Portugal. Só que, enfim, vê um senhor que é estrangeiro, é alemão e tal, fala aquele English with an accent dos alemães, e, portanto, achamos sempre que aquilo é extraordinário. Não era assim tão extraordinário. E depois também tenho muita dificuldade em agora dizer, que afinal o homem não percebe nada disto, é uma besta. Não, também não é. Enfim, está a revelar alguns problemas, mas não me parece ainda que esteja afastada a possibilidade de os saber resolver. Portanto, e mesmo que perca este jogo, eu sou sempre, a não ser que se perceba que é uma situação absolutamente irrecuperável e irreversível, e às vezes eu cedo a isso. Sou sempre contra a ideia das chicotadas psicológicas. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, eu acho que neste momento a situação do Erik ten Hag no Manchester United é irrecuperável e irreversível. Não acredito que aquilo vá dar alguma coisa. Mas se calhar, no seu tempo, o Alex Ferguson esteve numa situação semelhante. E muita gente podia dizer, eu incluído, que a situação era irrecuperável e irreversível. E ele depois não só recuperou, como reverteu e transformou aquela equipa do United na equipa mais ganhadora da história do clube. Portanto, estas coisas, ouça, é sempre preciso muita ponderação. Para responder diretamente à sua pergunta, e eu tenho que a recuperar aqui, pelo menos no meu telemóvel, se eu acho que Schmidt tem condições para continuar no comando da equipa se perder. Acho. Depende muito da forma como perder. É claro que, se o homem cometer erros de lana caprina e perder largo, se calhar fica complicado. Mas não acredito que uma derrota num jogo, mesmo que seja sucedida a uma derrota num jogo que foi absolutamente catastrófico, ou num jogo que teve uma meia hora absolutamente catastrófica, como foi o jogo de San Sebastián, possa ditar o afastamento de um treinador que ainda ora estamos em novembro, há 6 meses foi campeão nacional.
Portanto, não, enfim, não creio que seja tanto por aí. E que há 8 meses esteve nos quartos de final da Liga dos Campeões. Não creio que seja tanto por aí. É preciso manter sempre a calma, porque as coisas não são sempre assim tão negativas como parecem, da mesma forma que não são sempre assim tão positivas como parecem. Bom, passemos à segunda pergunta para hoje. E a segunda pergunta para hoje é a pergunta que selecionei entre as que vêm do meu servidor de Discord. E já vos disse, ao meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Para serem subscritores premium, não disse isso ainda há bocadinho, só têm que fazer a subscrição, naturalmente, e depois fazer o upgrade para premium. E o upgrade para premium custa-vos 5 € por mês, ou se quiserem comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, têm direito a 2 meses de borla, uma promoção para quem se compromete a ficar aqui durante mais tempo. E aí são 50 € por ano. Bom, os subscritores premium têm depois acesso ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord, e no meu servidor de Discord, entre muitas outras chatrooms, há a chatroom Perguntas do Discord. E o Rafael Remondes, que é, e já estão a ver aí a pergunta dele, entrou no meu... Ele já era subscritor premium do meu Substack há um par de meses, mas ainda não estava no Discord. Entrou ontem e foi logo lá deixar uma pergunta que eu selecionei para o programa de hoje. E a pergunta do Rafael é a seguinte. Boa noite, António. Boa noite, Rafael. A Real Sociedade, nos últimos 4 anos, gastou menos de 90 milhões de euros em transferências e consegue não só jogar muito bom futebol, como vulgarizar o campeão de Portugal. O Villarreal é outro exemplo de um clube em Espanha que gasta menos do que os grandes e que já ganhou uma Liga Europa. O que acha que explica a melhor performance de equipas espanholas que gastam menos do que os grandes em Portugal? É apenas porque jogam num campeonato mais competitivo ou têm um melhor projeto desportivo do que os grandes? Muito obrigado, Rafael, pela sua pergunta, que nos permite aqui a todos fazer uma pequena reflexão sobre as diferenças entre ser uma equipa de dimensão média na Liga Espanhola e ser uma equipa de dimensão grande na Liga Portuguesa. Quais são as diferenças fundamentais? A primeira é dinheiro, não é? Logo por aí. Porque uma equipa de dimensão média na Liga Espanhola tem mais receitas, por exemplo, de televisão, do que uma equipa de dimensão superior na Liga Portuguesa. E isto logo faz uma grande diferença. A segunda é de visibilidade. E a receita. E porquê é que eu falo em visibilidade? Porque o Benfica, o Porto, o Sporting, só são vistos lá fora quando jogam na Liga dos Campeões contra grandes equipas. Porque, enfim, vamos lá ver. A oferta é tão grande que eu acredito até que pouca gente terá visto esta semana o Porto Antuérpia ou o Real Sociedade Benfica. Se calhar houve mais gente a ver o Real Madrid Braga. Mas mesmo assim acho difícil. Porquê? Porque só os adeptos do Real Madrid. Porque os adeptos neutros, aqueles que são de países que não têm equipas a competir a sério na Liga dos Campeões e vão ver, hoje há a Liga dos Campeões, vou ver um jogo. Qual é o jogo que eu vou escolher? Não vou escolher esses jogos. À partida, há sempre jogos mais interessantes para ver. Esta semana havia um Milan-Paris Saint-Germain, que eu acredito que tenha sido mais visto. Até um próprio Borussia Dortmund-Newcastle. Portanto, são jogos à partida com mais interesse para o espectador neutro. Portanto, a questão da visibilidade. E depois, ao fim de semana, mete-se ok, há futebol este fim de semana, o que é que vamos ver na televisão? E há muita gente a ver a Premier League, há muita gente a ver a Liga Espanhola e não há ninguém. Enfim, há muito pouca gente a ver a Liga Portuguesa. Portanto, a questão da visibilidade é importante, não só para a questão da receita, mas muito para a questão dos próprios jogadores. E aquilo que se coloca... Enfim, eu deixo-me fazer aqui uma separação entre a Real Sociedade, que é um projeto implantado, e o Villarreal, que é enfim, eu acho que é um projeto fictício. Villarreal vem de uma cidade pequena, enfim, nasceu da derivação de um dos irmãos Sands para o futebol, porque o outro estava no basquetebol, e aquilo, enfim, no fundo são adeptos do Valência, que quiseram fazer ali uma coisa. E aquilo é um projeto muito fictício, montado em cima de episódios. Isto é possível, é como aquela máxima, que é possível enganar pouca gente durante muito tempo ou muita gente durante pouco tempo. Aquilo que o Villarreal faz é enganar muita gente durante pouco tempo, porque é um ano de sucesso, sucede-se quase sempre um par ou de anos, ou 3, ou 4, ou 5 de insucesso, porque aquilo não dá para mais. É uma equipa pequena, ponto final. Não vai ser nunca um grande da Europa, mesmo que tenha ganho uma Liga Europa. Enfim.
E houve mérito, naturalmente, na forma como ganhou essa Liga Europa. A Real Sociedade não. A Real Sociedade é um grande de Espanha. A Real Sociedade é uma equipa que tem uma identidade marcada, como têm as equipas do País Basco, como tem também o Athletic Bilbao, como em dada altura tiveram as equipas da Galiza, sobretudo o Super Depor. São equipas que têm, enfim, também beneficiando do facto de estarem num país maior do que é Portugal, onde as regiões têm dimensão e escala suficiente para fazer crescer os projetos. A Real Sociedade, já foi, eu lembro-me da Real Sociedade ser campeã de Espanha, quando eu era miúdo. Eu lembro-me da Real Sociedade andar na Taça dos Campeões Europeus, daquela famosa equipa do Baquero e do Arconada e do Zamora. O Zamora não, o guarda-redes, nem eu sou assim tão velho. Havia um Zamora, centrocampista internacional espanhol, e do López Ufarte. Enfim, são se calhar nomes que vos dizem, o próprio Begiristain, são nomes que se calhar vos dizem pouco a vocês que são mais novos do que eu, mas que na minha adolescência eram nomes importantes no futebol espanhol. E, portanto, a Real Sociedade é um caso diferente. Mas agora, vamos lá ver. Vamos olhar para aquilo que é o projeto da Real Sociedade. A Real Sociedade não precisa, de facto, de gastar muito dinheiro em transferências. Porquê? Porque mantém os seus jogadores. E vocês dizem-me assim, então, mas isto é fácil, então é só os clubes portugueses manterem os seus jogadores. E é aí que aparecem os tais exercícios. Se o Benfica mantivesse os jogadores da sua formação, olhem-me só para esta equipa. O Ederson, enfim, o Ederson não é bem da formação do Benfica, mas ainda jogou na equipa bem. Ederson, João Cancelo, Rubem Dias, e depois metem o Bernardo Silva e o João Félix. O Benfica tinha uma super equipa, o Sporting, com o Cristiano Ronaldo, com o... enfim, era possível fazer aqui o Porto, fazíamos equipas fantásticas. Só que isso no Campeonato Português não é possível. E não é possível por duas razões. Já no outro dia falei aqui sobre isso. A primeira é uma razão financeira. O projeto, o futebol português é deficitário. E sendo deficitário, é um futebol que precisa de criar mais valias com transferências de forma cíclica para se manter à tona do ponto de vista financeiro. E isto não se resolve pura e simplesmente, ok, mas se não forem comprar, então não precisam de vender. Não, precisam de vender porque depois mete-se a outra questão, que é a questão da ambição dos jogadores que querem ir para outros campeonatos, querem conhecer campeonatos mais competitivos, mais visíveis, estar em sítios mais prometedores, e isso, na Real Sociedade, é uma coisa que não é assim tão premente por duas razões. A primeira razão é que a Real Sociedade, estando na Liga Espanhola, os jogadores já se sentem com visibilidade. E a segunda questão é uma questão que tem a ver com a própria identidade basca, que é uma coisa... Enfim, é preciso lá estar para perceber. Podemos dizer, ok, mas então a identidade do Porto, do Benfica, do Sporting, não é a mesma coisa. As pessoas no País Basco têm aquela questão do regionalismo, de acharem que têm uma língua diferente, que têm uma identidade diferente, que não se sentem espanhóis, são bascos, enfim, e tudo aquilo acaba por gerar um sentimento de identidade que é mais demarcado do que é a identidade de um jogador que joga no Benfica. Não é a mística, é uma questão que é cultural, vai muito para lá da pertença a um clube de futebol. E a verdade é que nós olhamos, por exemplo, para o 11 da Real Sociedade, que jogou contra o Benfica na última quarta-feira, e havia, no 11 titular, havia 6 jogadores da formação da Real Sociedade. Elustondo, o lateral direito, Zubeldia, um dos centrais, Munhoz, o lateral esquerdo, Zubimendi, o médio centro e principal cérebro da equipa, Barrenetxea, o extremo esquerdo, e Oyarzabal, o falso ponta de lança. Foram todos estes 6 jogadores do 11 inicial, todos eles passaram pelas camadas jovens na Real Sociedade. Depois ainda havia o guarda-redes, que, enfim, não sendo da formação da Real Sociedade, é da formação do Athletic Bilbao, portanto também tem aquela identidade basca bem marcada nele. Havia o Kubo e o Lenormand, enfim, que são jogadores estrangeiros e, portanto... não são para aqui chamados, para esta questão da identidade. E havia depois o Merino e o Brais Mendes, e curiosamente o Brais Mendes é da formação do Villarreal. Portanto, mistura aqui um bocadinho as duas realidades. Mas mais, dos jogadores que entraram depois, entraram mais 4, mais 2 deles eram da formação. O Odriozola, que até já foi vendido para o Real Madrid e agora está de volta, e o Torrientes, também da formação da Real Sociedade. Portanto, vamos a ver, em 15 jogadores, 8, mais de metade,
foram formados pela Real Sociedade. E isto permite criar uma identidade que não é possível, por muito que nós queiramos, não é possível manter nas equipas portuguesas. Não só porque é preciso vender os melhores jogadores para manter as contas no positivo, como também porque os próprios melhores jogadores chegam a um ponto em que querem ir embora à procura de outras realidades. Isto é uma questão de dimensão. Não é uma coisa que nós possamos combater com melhor ou pior gestão, ou pelo menos não podemos combatê-la a 5 anos, a 10, a 15, a 20, se calhar nem a 100. Porquê? Porque é preciso criar, primeiro, condições para que todo o edifício do futebol português seja em si mais rentável. Sendo mais rentável, garanta melhores resultados a nível internacional e garanta que não é necessário estar a vender jogadores de forma cíclica. E depois também, ao mesmo tempo que os próprios jogadores, como há melhores resultados a nível internacional, sentem-se melhor ficando em vez de sair. E não começam a pensar, isto porreiro era se eu fosse para a Premier League, porreiro era se eu fosse para a Liga Espanhola, o meu sonho é jogar para a Série A, ou para a Bundesliga, enfim, isso deixava de acontecer. Agora, isso é como lhe digo, não é uma questão que se resolva numa geração, se calhar nem em duas, se calhar nem em três. E é por isso que a Real Sociedade, é verdade que não gasta muito, não precisa, aposta muito nos jogadores que vai formando em casa, da mesma forma que os clubes portugueses, se conseguissem manter os jogadores que vão formando em casa, também tinham equipas capazes de se manter quase sempre à tona e a serem muito competitivos nas competições europeias. E depois, mesmo para vender, também não precisa de vender muito. Geralmente, 2 em 2 anos fazem um grande negócio. Olha, a Real Sociedade vendeu o Alexander Isak por 70 milhões em 2022. Antes disso, tinha vendido o Diego Llorente por 20 milhões em 2020. Antes disso, o Odriozola, que agora está de volta, por 32 milhões em 2018. Antes disso, houve o Íñigo Martínez por 32 milhões em 2017. Antes, o Griezmann por 30 milhões em 2014. Não é preciso fazer grande receita, porque também não se vai depois buscar muita gente fora e não é preciso investir em muita gente fora. E porquê é que não é preciso investir em muita gente fora? Porque é possível manter quem está dentro. E porquê é que é possível manter quem está dentro? Porque não só não é preciso vender, como também os próprios jogadores estão satisfeitos por ficar. Isto aqui é um círculo vicioso que não se resolve cortando o círculo do seu perímetro. Porquê? Porque aqui os fatores dependem uns dos outros, não são mutuamente exclusivos. E, portanto, é muito complicado estar a interromper este círculo vicioso só decidindo, a partir de agora não vendemos. Está bem, depois os jogadores querem isso. Ou a partir de agora criamos condições para não ser necessário vender. Está bem, mas depois, ou a partir de agora vamos criar condições para os jogadores serem felizes aqui porque vamos ganhar a Liga dos Campeões. Está bem, e depois há dinheiro para manter com as receitas que se criam a jogar em Portugal. Também não há. Portanto, as coisas aqui dependem sempre umas das outras e é por isso que na Real Sociedade é possível manter esse projeto e num clube português isso não é de todo possível, porque não é possível manter os jogadores satisfeitos ou então manter as contas no verde para seguir com este projeto de rumo perfeitamente delineado. Bom, 2 perguntas respondidas. Não vos deixei ainda o link para poderem inscrever-se no meu canal de YouTube. Vai ser agora. Fica aqui. Façam um favor de se inscrever no canal, de ativarem as notificações, clicando em cima do sino e de deixar o vosso like nesta emissão. E já agora também de deixarem perguntas na caixa de comentários, que é para eu poder selecioná-las para a emissão do Q&A que vai entrar no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Antes de se irem embora, se ainda não viram, fica aí o Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, relativo ao Sporting Rakov, o jogo com que o Sporting marcou mais 3 pontos no seu grupo na Liga Europa. Fiquem a ver. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Rakov 1. Salvaram-se a vitória e os 3 pontos que mantêm o Sporting na luta pelo primeiro lugar do seu grupo na Liga Europa nesta recepção ao campeão polaco. Os Leões impuseram-se por 2-1. Seria mesmo escandaloso que não ganhassem, depois de se verem em superioridade numérica desde o minuto 12 contra aquela que é a equipa mais fraca do grupo, mas fizeram um jogo tão minimal e poupado que quando a 20 minutos do fim uma desatenção permitiu que os polacos reduzissem e que o resultado voltasse a ficar em aberto, o espectro do empate chegou a pairar sobre um estádio que celebrava a entrada em campo de alguns elementos menos utilizados por Ruben Amorim e acabou a pedir o apito final.
A folha estatística da partida é muito desigual e naturalmente marcada pelos 78 minutos que o Rakov passou com um homem a menos. Os Leões acabaram com 68% de posse de bola e um 19-3 em remates, que se refletiu depois no índice de golos esperados de 2,6 contra os meros 0,3 do adversário. Mas, tirando os dois penaltis de Pedro Gonçalves, a valerem um XG acumulado de 1,56, poucas mais vezes a equipa leonina conseguiu entrar com perigo na muito compacta defesa do Rakov. É que, se nos primeiros 10 minutos se mostrou ambicioso, a querer ir pressionar a saída de bola adversária, depois da expulsão de Rakovitan, o campeão polaco juntou linhas atrás de um 5-3-1 e isso veio tornar o desafio monótono. É claro que o facto de a expulsão se ter sucedido o primeiro golo do Sporting, no penalti, também levou a equipa portuguesa a gerir primeiro o ritmo e depois até os homens que tinha em campo, começando a pensar no derby do domingo com o Benfica, bem antes do apito final. O jogo até começara por ser prometedor, que o Rakov tentava jogar no campo todo e isso dava aos Leões a possibilidade de atrair a pressão e encontrar espaços nas costas da primeira linha adversária. Foi o defesa central Sanchez quem, numa arrancada do lado direito até à ponta esquerda, ganhou o penalti que deu 1-0. Só que, de repente, esse espaço desapareceu. E a ganhar, o Sporting também não procurou outras formas de desmontar o bloco defensivo coriáceo que tinha pela frente. A primeira parte teve apenas mais 2 lances dignos de registro. Uma finalização quase sem ângulo de Edwards, defendida por Kovacevic com o pé esquerdo, e um passe de Bragança para o mesmo Marcos Edwards, que fez o habitual movimento da direita para o meio e obrigou o guardião bósnio a melhor defesa da noite para canto. E como a segunda parte praticamente começou com mais um penalti e o 2-0, Amorim juntou-se aos jogadores no modo de gestão, retirando de campo 4 potenciais titulares para a partida de domingo. É verdade que o Sporting ainda podia ter feito o 3-0 e acabado com o jogo, nomeadamente numa trivela de Trincão aos 65 minutos, que Rundic travou depois da bola já ter passado o seu guarda-redes. O central sérvio teve, aliás, 10 minutos em grande, porque 6 minutos depois fez o golo do Rakov, numa bola parada batida rapidamente, que apanhou o Sporting a dormir em cima de 2 substituições. E passados mais 3, voltou a evitar o golo na sua baliza, agora bloqueando um remate de Bragança, que se assemelhava muito àquele com que o médio fez golo ao Estrela no domingo. Até final, é verdade que o Rakov não criou nada que se visse. Num futebol que meteu mais gente na frente e abusava das bolas longas. Mas a intranquilidade dos Leões era evidente. E a verdade é que o resultado estava em aberto. O Sporting acabou a tentar gerir a posse, obtendo uma vitória justa, mas muito mais tremida do que as circunstâncias justificavam. Valeu 3 pontos. E foi isso que se salvou. Cá vai então a fotografia tática deste Sporting Rakov. 2 equipas com 2 sistemas táticos que praticamente se espelhavam, ambas a jogarem em 3-4-3. Ruben Amorim mudou 4 jogadores relativamente ao 11 que tinha defrontado e batido o Estrela da Amadora no domingo por 3-2. Saíram Diomande por Santos Justo, que voltou a somar mais minutos, Mateus Reis por Gonçalo Inácio, Yulmand por Francisco Trincão, o que levou ao recuo de Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo, e ainda Jóqueres, que estava castigado na Liga Europa por Paulinho. Assim sendo, o Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3, com Ada na baliza, Santos Justo a jogar a partir da direita da defesa, Coates no meio e Inácio na esquerda. Depois, mais à frente, Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Pedro Gonçalves e Bragança formavam um meio-campo onde não havia propriamente um 6, aquele trinco clássico, e depois, mais na frente, Edwards e Trincão jogavam próximos de Paulinho. Quanto à equipa do Rakov, David Svarga, o treinador, trocou 2 homens em relação ao 5-0 com que o campeão polaco ganhou no fim de semana ao Zagłębie. Saíram Petska e Lederman para as entradas de Rundic, o tal de que já vos falei, e Kochergin. Manteve-se também aqui o 3-4-3, que é o sistema habitual desta equipa polaca, com Kovacevic na baliza, depois 3 defesas, Tudor na meia-direita, Rundic na meia-esquerda e Rakovitan, o tal que foi expulso logo aos 12 minutos, como central do meio. Mais à frente, o brasileiro Jean Carlos era o ala direito e Plavšić era o ala esquerdo. Berggren e Korčergin, os 2 médios, e ainda mais à frente no ataque, Yeboah e Novak eram quem jogava mais próximo de Cernak, o ponta de lança. Sucede que logo aos 12 minutos foi expulso Rakovitan. A primeira coisa que fez Svarga para
poder anular a desvantagem que era ter perdido aquele que era o seu central do meio, foi recuar o médio Berggren para central da direita, colocando então Rundic como central do meio e Tudor, que era central direito, passou para central esquerdo. Mas 4 minutos depois do golo do Sporting, que foi marcado na grande penalidade que se seguiu à expulsão, fez Svarga a primeira substituição. Abdicou de um dos atacantes, Novak, para colocar mais um central, Kovacevic. E isto valeu o quê? Kovacevic foi jogar como central do meio, Rundic manteve-se como central na esquerda e Tudor como central, voltou a ser o central da direita. Há algumas alterações que já no jogo da terceira jornada tinham parecido estranhas na forma como Svarga vai jogando com os centrais, muitas vezes fazendo-os alternar entre posições com o jogo a decorrer. Ora, ao intervalo, Svarga fez mais uma troca do ponta de lança Cernak por outro ponta de lança, Piasecki. Piasecki, sendo um jogador muito pulsante, é um jogador mais móvel do que é Cernak, um jogador mais combinativo, mas a verdade é que nunca houve grande possibilidade de o Rakov chegar à frente, a não ser depois de ter feito o seu golo no tal lance de bola parada. Por essa altura, já o Sporting tinha feito as suas 5 substituições. Aos 56 minutos, já com 2-0, Ruben Amorim abdicou de 3 jogadores que, em princípio, serão titulares no domingo contra o Benfica. Pedro Gonçalves cedeu a posição a Yulman, que também, à partida, será titular nesse jogo da Luz. Gonçalo Inácio, que até já tinha cartão amarelo, cedeu o lugar a Mateus Reis. E Ricardo Jogaio cedeu também a vaga à direita do meio-campo a Fresneda. Depois, ao minuto 70, Santos Just, que vai cumprindo cada vez mais minutos nas suas entradas em campo, saiu para dar a vez a Diomande e Marcos Edwards também foi substituído pelo jovem Tiago Ferreira, que tem a alcunha de Mamed, por ser filho daquele antigo jogador do Vitória Futebol Clube, que é um dos capitães da equipa B do Sporting e que fez a estreia nesta temporada pela equipa principal. Ora, logo no minuto seguinte a estas alterações, o Rakov marcou o seu golo e o jogo mudou. O que é que tinha feito Svarga, entretanto? Não tinha feito muita coisa. Tinha feito mais 2 alterações, também sem mexer na organização tática da equipa. E a Boa cedeu a vez a Cebula, que acabou por ser o homem que fez a assistência para o golo, e Kochergin a Lederman. Portanto, também sem mexer na organização da equipa, porque foram aquilo que costuma chamar-se troca por troca. Depois, para tentar forçar aquele que poderia vir a ser um gol do empate, porque nesta altura o Rakov estava basicamente a mandar bolas para o ar, para a frente, para que Piasecki pudesse ganhar, até chegou a juntar Rundic na frente ao ponta de lança, para ter mais poder aéreo, mais capacidade para ganhar primeiras e segundas bolas neste futebol mais largo e mais longo. O que fez Svarga foi substituir o médio Berggren por um jogador mais ofensivo, como era Sonny Kittel, que entrou para os últimos 8 minutos da partida. Mas isto não serviu para que o Rakov criasse situações de perigo real e, na verdade, o Sporting acabou por vencer, mantendo também a sua organização desde o princípio ao fim da partida. Já vos falei aqui dos 10 minutos de herói de Rundic, o defesa central sérvio da equipa do Rakov, que evitou 2 golos ao minuto 65 e ao minuto 74 e marcou ele próprio o golo da sua equipa ao minuto 71. Mas foram, de facto, esses 10 minutos a marcar a diferença numa equipa do Rakov, onde não houve, assim, exibições absolutamente vistosas. E Eboá pareceu ser um jogador interessante na forma de ir para cima do adversário no ataque, enquanto o Rakov tentou atacar, que foi basicamente nos primeiros 12 minutos da partida. Plavšić foi uma desilusão face àquilo que tinha mostrado a partir da direita, ele que é canhoto, no jogo da terceira jornada, desta vez mantendo-se sempre à esquerda, onde também tinha começado essa partida, acabou por não se mostrar particularmente interessante, tal como não foram particularmente interessantes os 2 médios, que tinham dado, apesar de tudo, a melhor sinal de si, sobretudo o Kochergin, no jogo da jornada anterior. Portanto, para encontrarmos um herói para esta partida, teremos que ir necessariamente à equipa
equipa do Sporting. E aqui houve bons apontamentos, por exemplo, de Trincão. Parece estar a crescer de forma o extremo, embora naturalmente continue a ser suplente nesta equipa do Sporting, porque quando voltar Gyökeres, à frente dele para jogar nas duas posições de apoio ao ponta de lança estão Edwards, Pedro Gonçalves e até o próprio Paulinho, que muitas vezes aparece como segundo atacante. Pedro Gonçalves fez 2 golos, e isso acaba por justificar, embora tenham sido ambos de penalti, mas foram 2 penaltis bem marcados. Santos Just foi muito importante no início da partida. A arrancada que ele protagoniza para ganhar a grande penalidade que abre o ativo e expulsa o Rakovitan da equipa adversária é notável, daquilo que ele pode oferecer à equipa, mas para mim, apesar de tudo, o melhor jogador do Sporting ao longo da partida foi Daniel Bragança. Ele precisa de jogar, precisa de somar minutos e hoje teve a possibilidade de estar em campo mais 90 minutos, fez inúmeros passos para finalização, inteligente na forma de variar o centro de jogo, foi o único que tentou meter alguma velocidade no futebol do Sporting e ficou ainda assim muito próximo do golo em 2 situações. Um remate que é salvo por Rundic ao minuto 74 e outro que o guarda-redes tira ao minuto 83. Podia ter feito um golo, se o tivesse feito seria com certeza um jogo diferente para Daniel Bragança, que continua, apesar de tudo, a merecer, da minha parte, a distinção de herói do jogo. Não gostei da arbitragem do albanês Enea Jorgi. Pareceu-me demasiado picuinhas, a deixar-se iludir várias vezes pelos jogadores que, de vez em quando, ao mínimo contacto, se deixavam cair e a equipa de arbitragem ia quase sempre na conversa. Curiosamente, teve que ser alertado pelo VAR para os 2 lances de grande penalidade, que são ambos evidentes. E aí ele optou por não marcar falta, talvez acusando a responsabilidade dos lances serem dentro da área. No primeiro, logo ao minuto 10, Santos Justo consegue virar-se bem sobre Rakovitan e acaba por ser agarrado pelo central da equipa do Rakov e cumpre aqui fazer um esclarecimento acerca da razão pela qual Rakovitan viu depois, na sequência do lance, o cartão vermelho e não o cartão amarelo. É que esta questão da tripla penalização só se coloca quando a falta é cometida. Eu já expliquei isto aqui há dias. A tentar jogar a bola. Isto é, se Rakovitan tentasse desarmar Santos Justo e acabasse por lhe acertar de carrinho, seria cartão amarelo. Como não foi na tentativa de jogar a bola que ele fez a falta, foi a agarrar o adversário, Santos Justo ia para a baliza, tinha a bola dominada e, portanto, aqui deu e bem o cartão vermelho, o árbitro albanês, Enea Jorge. A outra grande penalidade foi assinalada por mão num cruzamento de Edwards, que Rundic acabou por desviar, tendo a mão afastada do corpo. Também não viu o árbitro e também foi o VAR quem lhe chamou a atenção, acabando ele por marcar a grande penalidade. De resto, esteve bem no golo anulado a Paulinho, por fora do jogo, ao minuto 46, logo a abrir a segunda parte, tal como esteve bem também na amostragem de cartões amarelos, porque todos eles se justificaram por inteiro. Mas, ainda assim, volto a dizer, pareceu-me demasiado picuinhas, com algumas faltas mal assinaladas e para os 2 lados. Parece-me que é mesmo um caso de um árbitro que não pode ver um jogador cair, que imediatamente acha que tem que marcar falta. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,